Bem-vindos ao Terror da Meia-Noite, o portal do terror. Prepare-se para mergulhar no lado mais sombrio da humanidade, onde o inexplicável se torna realidade e o medo espreita nas sombras. Se você é corajoso o suficiente para enfrentar histórias arrepiantes, lendas urbanas e enigmas inexplicáveis, você está no lugar certo. Mas não vá a algum lugar. Certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sinistro sininho de notificações para não perder nenhum de nossos relatos aterrorizantes. Junte-se à nossa comunidade de amantes do terror e compartilhe a adrenalina das histórias que não ousamos contar no escuro. Prepare-se para o desconhecido, pois a cada vídeo, uma nova jornada ao coração do terror aguarda. Não perca! Inscreva-se agora! Há alguns anos, quando eu era adolescente, minha família decidiu passar as férias de verão em uma fazenda isolada nas colinas. A fazenda pertence a parentes distantes e parecia um lugar perfeito para escapar da superação da cidade e da tecnologia que nos mantinha conectados o tempo todo. A fazenda estava situada em uma área remota, cercada por vastas extensões de campos e florestas. O casarão de fazenda, com sua arquitetura rústica, era antigo e cheio de charme, mas havia algo inquietante na atmosfera que eu não conseguia ignorar. Logo na primeira noite, enquanto todos nós nos reuníamos para jantar na grande sala de jantar, percebemos que uma imagem escura aparecia ocasionalmente do lado de fora da janela. No começo, pensei que era apenas minha imaginação ou um reflexo estranho da lua. No entanto, a sensação persistente de estar sendo observada não me abandonou. Conversando com alguns funcionários da fazenda, descobri que havia histórias antigas sobre o local. Dizia-se que a fazenda havia sido propriedade de uma família há muitas gerações, mas algo terrível havia acontecido. Rumores de uma criança desaparecida e um misterioso incêndio que destruiu parte da fazenda pairavam como sombras sobre o lugar. À medida que a semana avançava, coisas estranhas começaram a acontecer. Durante a noite, ouvíamos passos no sótão, que especialmente ecoar pela casa. Os quadros na parede se moviam inexplicavelmente, e as portas rangiam abrindo e fechando por conta própria. Uma tarde, enquanto explorávamos os campos da fazenda, encontramos uma antiga sepultura em um canto remoto. A lápide estava coberta de musgo e quase apagada pelo tempo. Com dificuldade, conseguimos ler o nome inscrito, Lucas. Não temos ideia de quem era Lucas, mas a descoberta nos deixou ainda mais arrepiados. Uma noite, enquanto minha família estava na cidade mais próxima para comprar mantimentos, decidi investigar o sótão, de onde vinham os filhos misteriosos. Com uma lanterna em mãos, subi a escada empoeirada e empurrei a pesada porta do sótão. O que vi ali me fez tremer. O sótão estava repleto de brinquedos antigos, móveis quebrados e roupas empoeiradas. No canto mais distante, encontrei uma caixa empoeirada que parecia conter diários antigos e fotografias desbotadas. Ao folheá-los, descobri que herdou um menino chamado Lucas, que havia morado na fazenda. O diário detalhava as experiências solitárias de Lucas e as brincadeiras que ele fazia na fazenda. À medida que o lia, ficou claro que Lucas teve uma infância solitária, pois seus pais o mantinham isolados do mundo exterior. Uma história de negligência e solidão emergia das páginas do diário. De repente, enquanto eu estava absorto na leitura, ouvi um som vindo de trás de mim. Virei-me e me deparei com uma figura pálida e espectral de um menino que se assemelhava a Lucas, com olhos tristes e vazios. Gritando de terror, corri escada abaixo e saí correndo de casa. Minha família voltou mais tarde, mas eu mal consegui articular o que aconteceu. A fazenda, com suas histórias sinistras e espíritos atormentados, era um lugar que eu não podia mais suportar. Partimos na manhã seguinte, deixando para trás a fazenda e suas histórias aterrorizantes. Até hoje, não consigo esquecer o olhar daquele espírito solitário no sótão da velha fazenda.
Foi uma experiência que me assombrou e me fez acreditar que algumas histórias assustadoras e inexplicáveis estão destinadas à permanência em locais abandonados e isolados, como segredos escondidos nas sombras. Foi durante o verão de 1997, quando eu tinha 14 anos, que minha família decidiu passar as férias em uma fazenda que havíamos alugado no interior. A fazenda era pitoresca, com vastos campos verdes e uma casa de fazenda de madeira que parecia ter saído de um filme. Estávamos animados com a perspectiva de escapar da cidade e desfrutar da natureza. Logo após a chegada, ficou claro que a fazenda estava degradada pelo tempo e negligência da. As tábuas do celeiro rangiam, e a casa tinha um ar de abandono. Ignoramos os sinais iniciais, achando que tudo fazia parte do charme rústico. Uma noite, enquanto eu e minha irmã mais nova exploravam o celeiro, encontramos uma antiga caixa empoeirada. Ao abrir, revelamos uma série de cartas amareladas. As cartas eram datadas dos anos 1940 e eram endereçadas a alguém chamado Mary. Enquanto eu estava com algumas cartas, minha irmã brincava com um antigo brinquedo de madeira que também estava na caixa. As cartas pareciam ser de um jovem apaixonado que não estava no serviço militar, e elas contavam uma história de amor, saudade e solidão. Comecei a sentir uma conexão com aquelas palavras do passado, como se pudesse falar diretamente comigo. Conforme os dias passaram, as coisas estranhas começaram a acontecer. À noite, ouvíamos ruídos vindos da casa. Passos pesados ecoavam no sótão e, às vezes, a luz do porão se acendeu por si só. Minha irmã estava convencida de que o antigo brinquedo de madeira que encontrara estava sendo movido por conta própria. A coisa mais perturbadora, no entanto, aconteceu numa noite escura e tempestuosa. Eu estava acordado, incapaz de dormir devido ao som da chuva forte batendo no telhado de zinco da fazenda. De repente, ouvi minha irmã gritando do quarto ao lado. Corri até lá e encontrei minha irmã deitada na cama, pálida e tremenda. Ela mencionou para o canto do quarto e disse que tinha visto um homem. Olhei para o canto, mas não havia ninguém lá. Ela insistiu que um homem estava lá, usava roupas antigas e com olhos vazios. Aquela noite foi a última que aconteceu na fazenda. Minha mãe estava convencida de que a fazenda estava assombrada e não queria arriscar nada. Embalamos nossas coisas e saímos no dia seguinte, deixando para trás a casa e suas histórias assustadoras. Até hoje, não sei se a fazenda estava realmente assombrada ou era apenas nossa imaginação brincando conosco. No entanto, a sensação de que algo sinistro estava à espreita nas terras encontradas comigo, como um segredo sombrio guardado nas profundezas da fazenda. Eu tinha 18 anos quando comecei a trabalhar na loja de antiguidades da minha tia, localizada em uma pequena cidade do interior. Minha tia era uma mulher excêntrica e amante de antiguidades, e sua loja era um labirinto de objetos estranhos e velhos. Desde o momento em que comecei a trabalhar lá, ouvi rumores de que a loja era assombrada. Os moradores locais contavam histórias de objetos que se moviam sozinhos e sussurros estranhos durante a noite. Mas eu era cético e acreditava que eram apenas lendas urbanas. Minha primeira experiência estranha ocorreu algumas semanas depois de um trabalho. Estava sozinho na loja quando um som de vidro quebrando vindo da sala dos espelhos. Corri até lá e encontrei um espelho quebrado no chão, sem explicação aparente. Isso me deixou desconfortável, mas continuei trabalhando. À noite, quando eu estava fechando a loja, comecei a ouvir sugestões indistintas que eram óbvias vir de todos os cantos. Passei a verificar todos os cantos da loja, mas não encontrei ninguém. Senti um calafrio percorreu minha espinha e, finalmente, tranquei a loja com pressa. As coisas pioraram nos meses seguintes. Os objetos continuavam a se mover sozinhos.
Alguns clientes juraram ter visto vultos passando pelos corredores. Outros ouviram risadas sinistras e sugestões. A loja estava começando a ganhar uma transação negativa e o número de clientes significativamente. Uma noite, decido passar a noite na loja para descobrir o que estava acontecendo. Armei uma cama improvisada no escritório dos fundos e acenda velas para manter a loja iluminada. Fiquei acordado a noite toda, ouvindo as mesmas sugestões e risadas. Em certo momento, senti uma presença atrás de mim e me virei para ver uma figura escura e borrada. Corri em direção à figura, mas ela desapareceu. Decidi que era hora de confrontar o que quer que estivesse assombrando a loja. Comecei a buscar informações sobre a história do edifício e descobri que havia um antigo hospital psiquiátrico abandonado há décadas. No dia seguinte, contei à minha tia sobre o que havia descoberto e sobre as experiências que tive. Ela parecia surpresa e preocupada, mas também intrigada. Ela me disse que a loja de antiguidades era sua paixão e que não queria fechá-la. Resolvemos fazer um ritual de limpeza e purificação na loja, na esperança de retirar qualquer entidade indesejada. No início, o ritual pareceu funcionar, pois as atividades paranormais diminuíram. A loja começou a se recuperar, e os clientes voltaram. Mas, mesmo agora, quando entro na loja, ainda sinto uma sensação de que não estamos sozinhos. Às vezes, vejo movimentos periféricos e ouço inspirados. A loja de antiguidades continua sendo um lugar misterioso e inquietante, e nunca saberei ao certo o que reside nas sombras. Eu cresci em uma fazenda isolada, no meio de uma vasta extensão de terra agrícola. A vida na fazenda era tranquila e pacífica, pelo menos até aquele verão sinistro. Foi em meados de agosto, um dos períodos mais quentes do ano. Minha família e eu trabalhávamos arduamente para manter uma fazenda funcionando. Eu tinha 17 anos na época e costumava ficar responsável pelos cuidados dos animais. Minha rotina diária envolve alimentar os porcos, as galinhas e cuidar do nosso velho cavalo, Trovão. Naquele verão, ocorreram eventos estranhos que logo nos deixaram apreensivos. Primeiro, percebemos que os animais são calmos, nervosos, inquietos e relutantes ao sair do celeiro. Suas expressões pareciam assustadas, como se vissem algo que nós não víamos. Uma noite, ouvimos filhos perturbadores vindos do celeiro. Eram rangidos e vozes que ecoavam no ar abafado da noite. Meu pai e eu verificamos, armados com lanternas e medo no coração. Quando abrimos a porta do celeiro, a luz da lanterna iluminou o interior, revelando uma cena terrível. Nossos animais estavam aglomerados no canto mais distante do celeiro, com os olhos arregalados de pavor. No centro do celeiro, encontramos marcas estranhas e símbolos desenhados no chão de terra. Além disso, havia sangue. Um rastro de sangue levava a uma inscrição macabra escrita na parede do celeiro. Era uma mensagem em uma língua que não reconhecíamos, e isso nos fez sentir uma sensação de que algo maligno estava acontecendo. Decidimos chamar a polícia, que investigou o incidente, mas não conseguiu encontrar nenhuma pista concreta. A partir desse momento, uma aura de medo pairou sobre uma fazenda. Na noite seguinte, acordei com passos pesados no telhado da casa. Subi correndo para a janela do meu quarto e olhei para fora. O que me encheu de terror, uma figura escura, alta e sinistra estava se movendo pelo telhado. Tinha olhos fechados que refletiam a luz da lua. Assustado, acordei meu pai, e ambos auxiliamos a figura a desaparecer na escuridão. Os eventos sombrios apoiaram o sucesso nas noites seguintes. Sussurros fantasmagóricos encheram nossos ouvidos, e sombras escuras passando pela janela, deixando um rastro de frio e medo por onde passavam. Em um último esforço,
meu pai contratou um xamã local que afirmou que nossa fazenda foi construída sobre um terreno sagrado que havia sido profanado. Ele realizou um ritual de purificação, e lentamente, os eventos assustadores começaram a diminuir. O que quer que estivesse assombrando nossa fazenda, parecia ter sido afastado. Mas nunca esquecerei o verão daquele ano, quando o terror e o desconhecido se instalaram em nossa importação vida na fazenda. E, mesmo agora, ainda me questionei o que era aquela presença maligna que perturbou nossas noites e deixou cicatrizes em nossas memórias. Quando era mais jovem, minha família tinha uma fazenda isolada em uma região remota. Passamos as férias de verão lá, e esses dias eram cheios de aventuras e diversão. No entanto, em um verão específico, algo aconteceu que mudou minha visão sobre o lugar para sempre. Era uma noite quente, e eu estava deitado em meu quarto no sótão da antiga casa da fazenda. O vento assobiava através das árvores do lado de fora, criando uma sinfonia de sons noturnos. Fui acordado no meio da noite por um som estranho vindo de fora. Era como se algo estivesse arranhando as paredes da casa. Curioso, peguei uma lanterna e desci as escadas. Quando cheguei à cozinha, notei que a porta dos fundos estava entreaberta. Senti um arrepio percorrendo minha espinha, mas continuei investigando. A porta levava ao celeiro e, à luz fraca da minha lanterna, vi algo que me fez parar de repente. Lá, diante de mim, estava uma figura alta, vestida de preto, com uma máscara sinistra cobrindo o rosto. Na mão, ele segurava uma foice reluzente. Fiquei paralisado de medo. A figura começou a se mover em minha direção, emitindo um riso que me arrepiou. Corri de volta para dentro de casa e tranquei a porta. Acordei meus pais e contei o que havia visto. Eles saíram para investigar, mas, quando chegaram ao celeiro, não encontraram ninguém. A única pista que sobrou para trás era um pedaço de tecido preto enroscado em uma cerca. Aterrorizados, chamamos a polícia, mas eles não conseguem encontrar o intruso. Na manhã seguinte, a fazenda parecia normal, mas eu não consegui esquecer a figura mascarada que vi. À medida que os anos passavam, a fazenda se tornou menos atraente para mim, e nossas férias de verão se tornaram menos frequentes. Eu nunca soube o que aconteceu naquela noite, mas a visão da figura mascarada continuou a me assombrar, e a fazenda nunca mais foi a mesma para mim. Eu cresci em uma pequena fazenda no meio do nada, cercada por vastos campos e florestas escuras. Minha família tinha ocupado aquelas terras por gerações, e a fazenda tinha seu quê de histórias assustadoras e lendas urbanas que emparelhavam sobre ela. No entanto, o que eu vivi em um verão fatídico transcendeu qualquer conto de horror que já ouvia. Era uma noite de julho com especificações quentes, com o céu estrelado iluminando o vasto campo ao redor da casa. Meus pais tinham ido à cidade para fazer compras, deixando-me sozinho com a tarefa de cuidar dos animais. Eu já estava acostumado com a solidão e a escuridão que reinavam na fazenda à noite. Mas, naquela noite, algo era diferente. Enquanto alimentava os cavalos no estábulo, ouvi um som distante, quase inaudível, que me arrepiou dos pés à cabeça. Era como uma voz, quase um murmúrio, ecoando pelas árvores e campos. O som se aproximava e se afastava, deixando-me confuso sobre sua origem. Continuei alimentando os cavalos, tentando ignorar o desconforto que sentia. À medida que a noite avançava, os murmúrios se intensificavam. Agora, não havia dúvidas de que vinham da floresta. Era como se vozes sussurrassem segredos antigos entre as árvores. Decidi verificar o que estava acontecendo, então peguei uma lanterna e me dirigi em direção à floresta. Conforme me aproximava, a sensação de medo aumentava. A escuridão era opressiva, e o sussurro se tornava quase ensurdecedor.
De repente, a floresta pareceu se iluminar por dentro, e o que naquele momento me fez paralisar. Dezenas de figuras vestidas com roupas antigas emergiram das árvores. Seus rostos eram ocultos por máscaras de madeira esculpidas com expressões grotescas. Com tochas acesas, eles dançavam em torno de uma fogueira no centro da clareira, entoando cantos em uma língua que eu não reconhecia. O pânico tomou conta de mim, e recuei, tropeçando nas raízes das árvores. Fui incapaz de tirar os olhos da cena aterrorizante à minha frente. Parecia uma cerimônia macabra, como algo saído de um pesadelo. Decidi me esconder e observar a dança e os cânticos, que acompanhavam por horas a fio. Finalmente, antes do amanhecer, as figuras enigmáticas desapareceram na floresta, como se nunca tivessem estado ali. Na manhã seguinte, contei a meus pais o que havia testemunhado, mas eles deixaram de ser céticos. A fazenda passou calma nos dias seguintes, mas a experiência deixou uma marca indelével em minha mente. Aquela noite no campo isolado deixou-me com perguntas sem respostas e um sentimento de que algo antigo e maligno havia sido despertado. A fazenda que eu tanto amava havia se tornado o cenário de um acontecimento inexplicável, e aquelas figuras mascaradas continuam a assombrar meus pesadelos por anos a fio. A fazenda da minha família sempre foi um lugar tranquilo e sereno, mas uma noite de verão mudou para sempre minha perspectiva sobre aqueles campos e celeiros. Era uma noite quente e úmida, e eu estava ajudando meu pai a nascer uma cerca na parte mais afastada da propriedade. À medida que o sol se punha, a escuridão envolve a fazenda e suas imediações. A única luz que tínhamos era uma lanterna, e o breu da noite tornava nossas sombras alongadas e inquietantes. O som dos grilos e sapos enchia o ar, mas havia algo errado naquela noite, um pressentimento que não poderia ignorar. Estávamos quase terminando de retornar à cerca quando ouviremos um barulho vindo da floresta na próxima. Era como um uivo, mas mais distorcido e perturbador. Meu pai parou o que estava fazendo e olhou na direção do som, sua expressão tensa. Perguntei a ele o que perdeu o que era, e ele simplesmente disse que era melhor terminarmos o que estávamos fazendo e voltarmos para casa. Conforme nos apressávamos para finalizar o trabalho, o uivo ecoou novamente, mais próximo desta vez. Era um som selvagem e assustador, que parecia estranho à agonia de um lobo e à fúria de uma criatura sobrenatural. Meu coração acelerou, e minhas mãos tremiam enquanto pregava as tábuas. Quando finalmente terminamos, guardamos nossas ferramentas e nos dirigimos de volta à casa, com a lanterna iluminando nosso caminho. O uivo contínuo, seguindo-nos enquanto caminhávamos. Parecia estar se aproximando rapidamente. Quando chegamos à varanda da casa, meu pai trancou a porta e pegou a espingarda. Ele disse que precisávamos ficar dentro de casa até sabermos o que estava lá fora. O uivo contínuo, tornando-se mais e mais estridente, como se algo estivesse circulando pela casa. Poderíamos ouvir os passos pesados em gramado. De repente, um grito estridente e aterrorizante ecoou pela noite. Era o som de algo que sofria e rugia, tão perturbador que arrepiou até os cabelos da nuca. Ficamos ali dentro, paralisados, enquanto a coisa do lado de fora continuava a uivar e gritar. A noite parecia uma eternidade, e o uivo e o grito eventualmente se afastaram, deixando-nos em um silêncio tenso. Meu pai finalmente desceu a espingarda e sussurrou que era hora de ir dormir. Mas eu sabia que aquela noite nunca sairia da minha memória. A fazenda nunca mais pareceu ser o lugar pacífico que uma vez foi. Até hoje, não sei a criatura sinistra que habitava os campos à noite. Mas sei que aquela experiência mudou para sempre como eu via a fazenda em meus arredores. Alguma coisa espreitava na escuridão, e nunca mais nos sentimos verdadeiramente seguros em nossa própria casa. Cresci em uma fazenda isolada, longe da melhoria da cidade.
Era um lugar tranquilo e pacífico, até uma noite de verão que mudou tudo. Minha família e eu sempre ouvíamos histórias de aparições assustadoras e filhos estranhos nas noites mais escuras, mas achávamos que eram apenas superstições de fazendeiros. Naquela noite, quando a lua cheia iluminava o céu, minha mãe pediu que eu fosse até o celeiro buscar algumas ferramentas. Eu estava habituado a fazer isso, então peguei uma lanterna e fui em direção ao celeiro, que fiz uma pequena caminhada de nossa casa. À medida que me aproximava do celeiro, notei que a escuridão parecia mais densa do que o normal. A lua, apesar de cheia, parecia incapaz de dissipar aquelas sombras assustadoras. Cheguei ao celeiro e entrei, procurando as ferramentas que você precisa. Foi quando ouvi um som arrastado vindo de um canto escuro do celeiro. A luz da lanterna revelou uma cena que fez meu coração disparar. Uma figura alta, com roupas esfarrapadas e uma pele pálida e cadavérica, estava de pé, olhando diretamente para mim. Seus olhos eram sombrios e vazios, e ele sorria com uma expressão maligna. Congelado de medo, recuei, mas a figura avançou em minha direção, emitindo um gemido arrepiante. Corri para fora do celeiro e voltei para casa o mais rápido que minhas pernas permitiram. Minha mãe estava preocupada com meu estado de melhoria e insistiu em saber o que havia acontecido. Relutantemente, contei a ela sobre a figura sinistra no celeiro. Ela franziu a testa e disse que eu não devia ter ido lá à noite, pois havia lendas antigas sobre uma criatura sobrenatural que assombrava a fazenda nas noites de lua cheia. Dizia-se que uma criatura era um espírito vingativo de um antigo fazendeiro que morrera em situações misteriosas. Minha mãe acendeu algumas velas e disse que, segundo a lenda, as velas poderiam salvar a criatura. Passamos a noite acordada, observando cada som e sombra. No entanto, a figura nunca mais apareceu, e amanhã trouxe problema. A partir daquele dia, evitamos o celeiro nas noites de lua cheia. A fazenda, uma vez tranquila, tornou-se um lugar assombrado por histórias sombrias que, no fundo, sempre consideraram serem apenas lendas. Mas, naquela noite, descobrimos que algumas lendas podem ser muito reais, e a fazenda nunca mais seria a mesma. A fazenda da minha família era uma propriedade vasta e remota, cercada por uma floresta densa. Ao longo dos anos, ouvimos histórias perturbadoras de outros fazendeiros sobre acontecimentos estranhos que ocorreram nas proximidades, mas pensávamos que eram apenas lendas. Isso mudou quando uma série de eventos arrepiantes começou a assolar nossa própria fazenda. Tudo começou em uma noite escura e tempestuosa. A chuva caiu torrencialmente, e os relâmpagos iluminaram o céu de maneira fantasmagórica. Eu estava acordado tarde, terminando algumas afazeres na fazenda, quando ouvi um morador distante. A princípio, pensei que fosse apenas o vento, mas logo percebi que o som era mais perturbador. Parecia um lamento, um choro de dor que ecoava na noite. Preocupado, peguei minha lanterna e decidi investigar. Atravessei o campo encantado até o celeiro, de onde o som parecia vir. Enquanto eu me aproximava, o uivo se tornava cada vez mais alto, quase ensurdecedor. Abra a porta do celeiro com cautela e, com a lanterna em mãos, entrei. A cena que me encontrou fez tremer de terror. No meio do celeiro, havia uma figura encapuzada, ajoelhada e balançando para frente e para trás. A capa escura escondia seu rosto, mas de suas mãos saíam aqueles lamentos angustiados. O som era arrepiante e parecia ecoar na minha alma. Com medo, dei um passo para trás, fazendo um ruído que chamou a atenção da figura encapuzada. Ela se virou para mim, e meu coração quase parou. Por baixo do capô, vi um rosto sem traços, apenas uma massa de sombras retorcidas e olhos vazios. A criatura é minha curiosidade e se move em direção com uma velocidade sobrenatural. Dei meia volta e corri para fora do celeiro, com a figura aterrorizante me perseguindo.
A chuva torrencial caiu sobre mim enquanto eu tentava escapar daquela pessoa macabra. Consegui chegar a casa, tranquei todas as portas e janelas e acendi todas as luzes que pude encontrar. Minha família acordou alarmada e, ao explicar o que aconteceu, ficaram igualmente apavorados. Uma figura encapuzada nunca chegou a casa, mas continuou a uivar na tempestade durante uma noite inteira. Na manhã seguinte, o céu clareou, e a figura desapareceu. Procuramos por qualquer pista do que poderia ter acontecido, mas não encontramos nada. Aquela noite se tornou uma das mais assustadoras de nossas vidas, e a fazenda, antes tão tranquila, havia se transformado em um pesadelo vivo. Agora, vivemos com o medo constante de que a figura encapuzada possa retornar. As lendas sombrias que antes consideramos fábulas feitas se tornaram uma realidade assustadora, e a fazenda nunca mais seria a mesma.